Vamos lá. Interpretar um painel de exames hepáticos, olha, pode ser um dos maiores desafios na nossa rotina clínica. Mas e se a gente pudesse transformar aquele monte de siglas e números numa história clara? Uma história sobre o que realmente está acontecendo com o paciente? É exatamente essa a nossa proposta hoje. Construir um raciocínio, um método para decifrar esse código. Essa imagem é bem familiar, não é? Um painel hepático que, francamente, parece mais um quebra-cabeça com as peças jogadas na mesa. A boa notícia é que não é um quebra-cabeça sem solução, de jeito nenhum. Existe uma lógica, uma ordem para encaixar cada peça. E a primeira delas, a mais importante de todas, é entender um conceito que é a base de tudo. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, diferenciar lesão de função. Depois, decodificar o que as enzimas estão dizendo. Em seguida, identificar quando a função realmente falha. Aí, a gente junta tudo com icterícia e ultrassom e, no final, entende até onde podemos ir com o diagnóstico. Ok, aqui é o alicerce de todo o nosso raciocínio. Se tem uma única informação que precisa ficar gravada desta nossa conversa, é esta. Lesão hepática e insuficiência hepática são duas coisas completamente diferentes. Entender isso muda totalmente o jogo. A analogia da fábrica é simplesmente perfeita para isso. Pensa assim: lesão hepática significa que a estrutura da fábrica sofreu um dano. Janelas quebradas, talvez umas máquinas avariadas, os alarmes, que são as enzimas, disparam bem alto. Mas a fábrica, mesmo com esses danos, pode continuar produzindo. Agora, insuficiência, isso é outro nível. Significa que a linha de montagem parou. A fábrica não consegue mais produzir proteínas, fatores de coagulação, nem limpar o lixo tóxico do sistema. É uma parada geral. Certo, então vamos ouvir o que esses alarmes da fábrica estão gritando. Existem tipos diferentes de alarme, e cada um aponta para um problema bem específico. Vamos começar com aqueles que disparam quando as próprias células operárias, os hepatócitos, são agredidas. ALT e AST, essas são as famosas enzimas de vazamento. Elas ficam lá, quietinhas dentro dos hepatócitos. Quando a célula é danificada, sofre uma lesão, ela simplesmente vaza essas enzimas para o sangue. É um sinal claríssimo de destruição celular. Mas atenção, aqui vai o alerta mais importante. Um valor de ALT nas alturas não significa de jeito nenhum que o fígado está falhando. Significa apenas que ele está sendo agredido. E é exatamente aqui que o raciocínio clínico fica mais refinado, mais elegante. Numa lesão aguda, tipo uma intoxicação, um monte de células se rompe de uma vez só. O resultado? Um pico estrondoso de ALT e AST. A função hepática, por outro lado, pode estar intacta. O comprometimento dela vai depender muito da extensão e do tempo dessa agressão. Agora o cenário mais traiçoeiro, a doença crônica. Numa hepatite crônica, a destruição é lenta, gradual, contínua. Os marcadores de lesão, de colestase e até a bilirrubina podem estar normais ou só um pouquinho alterados. Os alarmes estão silenciosos, mas a fábrica está, aos poucos, parando de funcionar. É a dissociação clássica, enzimas baixas com função comprometida. Agora, vamos passar para outro tipo de alarme, a fosfatável alcalina e a GGT. Esses não gritam sobre destruição celular, mas sim sobre um congestionamento. Imagine um engarrafamento no sistema de escoamento de bile do fígado. Esse engarrafamento, que a gente chama de colestase, pode ser causado por problemas lá dentro do fígado, nos pequenos canalículos, ou por uma baita obstrução física lá fora, nos grandes ductos biliares. O aumento dessas enzimas nos diz uma coisa: o fluxo está impedido. Ok, a gente já ouviu os alarmes de dano na estrutura. Agora, vamos checar o mais importante de tudo, a produção da fábrica. Estamos entrando no território da insuficiência hepática. E aqui, a pergunta muda. Não é mais o que está quebrando, e sim o que o fígado deixou de fazer. Basicamente, a saúde funcional do fígado se resume a duas grandes tarefas. A primeira é sintetizar, ou seja, construir tudo o que o corpo precisa. A segunda é metabolizar, que é processar e eliminar o que é tóxico. A falha acontece quando uma dessas linhas de produção, ou as duas, simplesmente param. E como a gente vê essa falha nos exames? É um efeito dominó. O fígado para de produzir albumina, o líquido vaza para o abdômen gerando ascite. Para de processar amônia, ela se acumula e intoxica o cérebro, causando encefalopatia hepática.
para de produzir glicose e colesterol, o metabolismo todo entra em colapso. E, o que é muito crítico, para de fabricar fatores de coagulação, o paciente corre um sério risco de sangramento. Cada um desses marcadores é um atestado da falência da nossa fábrica. Com as peças do exame de sangue na mesa, chegou a hora de adicionar mais duas que são cruciais para a imagem final do nosso quebra-cabeça: a icterícia, que a gente vê no exame físico, e as pistas que a ultrassonografia nos dá. A icterícia não é um diagnóstico, é um sinal. E o padrão dos exames nos conta de onde ela vem. Se o problema é pré-hepático, tipo uma hemólise, o fígado está ótimo, só que sobrecarregado. Vamos ver anemia e um pico de bilirrubina indireta. Se a causa é hepática, a própria fábrica está doente. Aí o caos se instala. Vemos aumento de tudo, bilirrubinas direta e indireta, enzimas de lesão, de colestase. Já na pós-hepática, o problema é um bloqueio lá na saída. A bile não consegue escoar, então a bilirrubina direta e as enzimas de colestase disparam. E aí entra o ultrassom, os nossos olhos dentro do abdômen. Ele nos mostra a arquitetura do fígado. E aqui o detalhe é tudo. Muitas vezes, a busca não é por uma massa gigante, mas por alterações sutis, a textura do parênquima, uma discreta dilatação de um ducto biliar, um pouco de lama na vesícula. Essas pistas visuais, por menores que pareçam, são frequentemente a peça-chave que conecta todos os outros achados e nos leva a um diagnóstico sugestivo. Certo. Juntamos todas as peças: laboratório, exame físico, imagem. O quebra-cabeça está montado. Mas quão confiável é essa imagem? Até onde a gente precisa ir para confirmar o diagnóstico? A verdade nua e crua é que para ter um diagnóstico definitivo, aquele com nome e sobrenome histopatológico, o padrão ouro é a biópsia. Olhar o tecido no microscópio, essa é a única forma de ter 100% de certeza em muitos casos. Só que, na prática clínica, o padrão ouro nem sempre é a melhor opção. A biópsia é invasiva, é arriscada e o principal risco, sangramento. Justamente num paciente cujo fígado doente pode não estar produzindo os fatores que estancam o sangramento. É um paradoxo bem perigoso. E isso nos leva à grande conclusão. Ao interpretar e conectar todas as peças de forma lógica, a lesão, a função, a colestase e a imagem, nós construímos um diagnóstico sugestivo muito robusto. E na grande, imensa maioria das vezes, essa imagem que a gente montou é mais do que suficiente. Suficiente para entender a doença, para traçar um plano terapêutico e para ajudar o paciente com segurança e confiança. A estrutura do raciocínio está aí. A questão que fica é, no próximo painel hepático que aparecer na clínica, quais peças do quebra-cabeça vão se apresentar? E, mais importante, como essas peças vão ser encaixadas para revelar a história daquele paciente?